Fala galera, beleza? Trazendo agora para vocês o conceito de pureza, tá? É um conceito muito abordado na estequiometria, tá? Então diversas questões de estequiometria utilizam a pureza, pedem para você achar a pureza ou pedem que você utilize a pureza de uma substância para fazer os devidos cálculos e encontrar uma massa, tá? Encontrar um volume, encontrar uma massa pura de um composto. Então você tem que utilizar a pureza, beleza? Ó, a pureza nada mais é do que a quantidade real da substância. Então, é exatamente aquela substância que você tem ali. Quanto dessa substância eu tenho nessa amostra? Quanto dessa substância eu tenho nesse material? Eu só quero saber dessa substância. Por quê? Porque nesse material, nessa amostra, podem existir diversas outras substâncias. Mas eu só quero aquela específica. Tá? Então, isso aqui é muito comum de ocorrer no dia a dia. Então, no nosso dia a dia, no ambiente, na natureza, dificilmente a gente vai encontrar uma substância 100% pura. Ou seja, uma coisa só aquilo. Tá? Então, as substâncias elas vão se encontrar misturadas, né, com outras, com algumas impurezas, que a gente chama. Tá? Bom, um exemplo disso, clássico, né, é o ouro. Tá? Que você vai comprar o ouro, você tem diversos tipos de ouro, né? Ouro 18 quilates, ouro 16, 24 quilates. Isso aí vem da pureza desse material, tá? Da pureza dessa joia, desse metal. Ó, o que é que significa isso, né? Para a gente tratar como exemplo de pureza, vamos pegar esse ouro. O ouro, esse que a gente vê vendido, né, nas joias, ele é separado em partes, tá? Então você tem no máximo 24 partes, que é o total, tá? Que formam o total do ouro. Então você divide o ouro em 24 partes. Nessas 24 partes, algumas partes serão de ouro puro mesmo, tá? Outras partes serão de impurezas, né? Pode ser de prata, pode ser outros metais que estejam misturados para formar o ouro daquela forma, né? Para dar aquele brilho, aquela resistência, aquele valor ao ouro, certo? Lembrando que o ouro, ele não pode ser 100% encontrado, tá? Vendido, trabalhado. Por quê? Porque ele é muito maleável. Então ele seria muito mole para trabalhar com ouro 100% puro. Então não se trabalha. Quando a gente fala em ouro 24 quilates, que é o mais puro que existe, ele ainda não é 100%. Ele é o 99,99%. Certo? Ó, então, aqui a gente tem o ouro 16 e o ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates quer dizer o quê? Quer dizer que são 18 partes de ouro em 24 partes no total. E isso, você fazendo essa razão, né, essa divisão, você vai ter 75% de ouro puro nesse material. Os outros 25% não são de ouro puro, né? São de outras substâncias adicionadas no material, na confecção desse ouro. O ouro 16 quilates, ó, são 16 partes de ouro, 16 partes de ouro puro, em 24 partes no total. Tá? Então, fazendo essa razão, a gente encontra um ouro com 66,6% de pureza. Tá? Então isso aqui é importante, é legal para se entender, né? Porque que existem essas joias. Porque que existe o ouro 24 quilates, 22, 20, 18? Por causa disso, por causa da pureza. Tá? E é legal entender para aprender mais sobre o conceito e conseguir utilizar melhor em questões. Já que o Enem gosta muito de questões de estequiometria e, vez ou outra, nas questões de estequiometria ele trabalha com pureza, tá? É comum ver. Eu trouxe um exemplo aqui para a gente trabalhar e entender como que funciona. Ó, qual a massa de 100 gramas de uma amostra de cálcio com 90% de pureza? Então, eu tenho uma amostra de cálcio, só que ali não tem só cálcio. Por quê? Porque ela tem 90% de pureza. Então tem 10% de impurezas, né? Tem outras coisas nesse material, além do cálcio. Na natureza, lembre, a maioria das substâncias não são puras. Então, a gente sempre vai encontrar substâncias misturadas com impurezas, né, sujeiras, alguma coisa além disso. Para resolver essa questão, basta fazer uma regra de 3. Tá? Então você vai trabalhar com a massa que você tem, dizendo que ela é o total, e a massa que você quer é a massa pura. Bom, a massa que eu tenho é de 100 gramas. Então ela representa o total da amostra, né? Ou seja, 100%, tudo. A massa que eu quero é a massa que apresenta 90% de pureza. Ou seja, a massa aqui que eu quero é apenas a massa de cálcio. A massa de cálcio que tem naquela amostra.
Tá? Então, por isso que eu vou fazer essa regrinha de 3. Daqui, obviamente, né, como eu tenho 100 gramas e é 100%, como eu quero 90%, a massa que eu tenho pura de cálcio é 90 gramas. Tá? Então, nessa amostra de 100 gramas, 90 gramas são de cálcio. Os outros 10 gramas são de impurezas, né, de outras substâncias. Tá? Então, é muito comum cair questões assim. A pureza, nas questões de estequiometria, ela pode vir antes ou no final. Como assim? Digamos que ele te deu a massa de um composto e ele vai pedir a massa do outro composto lá. Só que a pureza que ele deu foi desse composto. Se ocorrer isso, você vai utilizar o cálculo da pureza antes, no comecinho. A primeira coisa que você vai fazer, né? Lógico, depois de balancear, a primeira coisa que você vai fazer é já tirar a massa pura. Então você já vai fazer isso. Caso ele peça a massa pura lá no final, então você vai fazer os cálculos, vai encontrar a massa do composto formado, né, da substância formada, e aí, essa massa encontrada, você vai tirar a pureza. Tá? E caso ele peça a pureza, você vai relacionar a massa que você tem, que é 100%, a massa que você achou é tantos por cento, e aí você vai saber a pureza daquela substância. Tá? Mas você pode calcular toda e qualquer pureza dessa forma, com regra de 3, simplesmente. Tá, gente? Valeu!